O fracasso das manifestações deste 2 de outubro se equiparam, se equivalem, ombreiam, como se diria antigamente, com as manifestações do 12 de setembro. No entanto, para a mídia, o que houve foi um Brasil de indignação indo às ruas. E o mais interessante é que eu recebi um link no Twitter falando que imprensa europeia repercute manifestações no Brasil. O link apontava para o UOL. Eu não leio, não acesso nada do UOL. Por que eu vou abrir o cesto de papel higiênico usado e vou olhar? Você acha que quando você abre um cesto de papel higiênico usado, você vai encontrar o quê? Papel higiênico usado. Então, qual a razão de você olhar e acessar o UOL, Globo, Estadão? Qual a razão? Você sabe? Então, você vai encontrar papel higiênico usado. Mas, como eu sei que aquela matéria é republicação de um material cuja autorização eu também tenho no de Brasília possibilidade de publicar, eu fui na fonte primária, digamos, da matéria. E era da RFI, Rádio França Internacional. E está lá o título: Imprensa europeia repercute atos contra Bolsonaro. Rapaz, vocês têm noção de quantos jornais decentes e indecentes tem na Europa? Aos borbotões. No entanto, a RFI só se apegou ao que lhe convinha. Usou, por exemplo, a matéria publicada no Le Monde. Para quem não sabe, o Le Monde é um jornal criado pelo Partido Comunista francês e que ainda hoje funciona como porta-voz da esquerda francesa. Também foi publicado num site chamado Revista Corriere, que é uma revista muito ligada na pauta da afirmativa, LGBT, ecologia, esses direitos genéricos e que estão afundando a esquerda no Brasil, para a honra e glória de Deus. Mesma coisa. E aí o outro jornal que eles usavam era o The Guardian. Para quem não sabe, o The Guardian é historicamente ligado ao Partido Trabalhista inglês. É o jornal que mais entrevista, ao lado do Le Monde, é o jornal que mais entrevista o Lula, para vocês terem uma ideia. E a mesma toada. E por último, como síntese, como reflexo da imprensa europeia, usaram um jornal Público, que é um jornal de esquerda português, um jornal que também apoia a pauta igualitária, essa chamada pauta afirmativa da negação, e que tem entre suas cores a cor vermelha. E na matéria da RFI dizia que a matéria do Público apontava para a existência e cobertura de eventos realizados também em outros lugares de Portugal, Coimbra, Porto e Lisboa. No site não encontrei nada, mas é outra questão. A RFI poderia, por exemplo, ter publicado aquela foto antológica das 5 pessoas, todas brancas, todas já aí nos seus 70 anos, protestando contra o Bolsonaro na Torre Eiffel. É patético, para não dizer vergonhoso. Para não dizer que eu não consultei outros jornais, eu consultei o Le Figaro, um jornal independente nos moldes que nós não temos no Brasil. E o Le Figaro publica uma matéria, reproduz uma matéria da France Press, AFP, agência. Uma matéria eivada de incorreções, uma matéria eivada de militância e eivada de reforços. Mas o que eu mais achei interessante é que lá no site, nessa revista Corriere, era só narrativa, mas sabe quais
que narrativas a revista baseou sua reportagem feita lá na Europa? Vocês têm ideia? Ela se baseou na cobertura do Globo, do UOL, acreditem, e o Dia. E foi a partir das informações do Globo, UOL, Folha de São Paulo e o Dia que a revista fez a matéria. Olha o nível de informação. Por fim, também acessei a página da Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, outrora símbolo do bom jornalismo praticado no Velho Mundo, e que hoje é um espaço de militância política apenas e tão somente da esquerda e dos verdes. E o que dizia a matéria lá da Deutsche Welle? Um monte de baboseiras, um monte de suposições por um correspondente deles situado no Rio de Janeiro, devia ter escrito olhando a cobertura da Globo. Portanto, a cobertura que eles dizem, a repercussão que eles apontam, não existiu. O que eles apontam como uma cobertura e repercussão foi apenas o miado de alguns gatos pingados que não se sustentam diante da realidade. Se você concorda com o nosso vídeo, se você concorda com o nosso conteúdo, compartilhe em suas redes sociais. Se estiver nas suas condições, colabore e contribua com o nosso Pix, é muito importante. E mais importante ainda, é aprender a ler esta mídia velha e decadente, mas que ainda continua fedendo por aí. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.